Me chamo Amanda Moura, sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. E este trabalho foi elaborado por mim e pela professora doutora Luciana Nemer Diniz, onde serão abordados os conceitos do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, aplicados à humanização dos hospitais. Bom, o trabalho ele se concentra nos estudos dos hospitais da rede Sara Kubitschek, em particular o Sara Brasília, Sara Salvador e Sara Rio de Janeiro. Sabemos, né, que o ambiente hospitalar tradicional ele muitas vezes apresenta um aspecto hostil institucional, o que pode afetar, né, negativamente a experiência dos seus usuários. Portanto, é crucial explorar maneiras de aprimorar esses espaços e melhorar a qualidade de vida dos usuários. O objetivo principal será o de analisar as estratégias adotadas por Lelé em relação à humanização arquitetônica desses hospitais. Nossa metodologia de pesquisa, ela se baseia em fontes primárias e secundárias. Realizamos uma pesquisa detalhada, né, examinando imagens externas e internas dos setores dos hospitais da rede Sara. E isso permitiu identificar e analisar as principais configurações arquitetônicas adotadas por Lelé. A relevância dessa pesquisa, ela vai muito além, né, do campo da arquitetura, porque ela tem o potencial de impactar positivamente a experiência dos usuários, criando ambientes mais acolhedores e menos intimidadores. Bom, o João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, ele foi um arquiteto brasileiro amplamente reconhecido por suas contribuições para a arquitetura brasileira. Ele desenvolveu uma abordagem holística para os seus projetos, considerando não apenas a estética, mas também aspectos sociais, culturais e ambientais. E a gente pode notar esses elementos nos seus projetos, né, da Rede Sara, onde ele procurou principalmente criar ambientes humanizados e acolhedores. A proposta da rede, ela incluía inicialmente a construção do Sara Brasília. Ainda nesse momento não tinha, né, uma intenção de expansão para o restante do país. E ela se destaca pelo inovador sistema de cuidado progressivo, em que os pacientes eles mudam, né, de quarto de acordo com a sua evolução. Em 1963, o Lelé e a sua esposa eles foram vítimas de um acidente de carro e o arquiteto ele precisou ficar meses internado, né? E isso contribuiu para aprimorar seu conhecimento sobre a arquitetura dos hospitais. O projeto da rede ele se expandiu para 8 unidades, onde todos os projetos são de autoria do Lelé, exceto a unidade de Belo Horizonte, onde ele realizou apenas uma reforma. E a seguir serão apresentadas 3 unidades que foram construídas em um intervalo de aproximadamente 10 anos, possuindo suas particularidades e aprimoramento de técnicas utilizadas pelo arquiteto. Bom, o Sara Brasília, ele foi um projeto fruto da criação, fruto da Fundação Pioneiro Social, e com o objetivo, né, de dotar a capital federal e seus arredores de um centro de reabilitação de padrão internacional, ele foi criado. A inauguração da Unidade Brasília ocorreu em 1980, sendo o primeiro hospital da rede. Ele está localizado em uma área eminentemente urbana e em terreno relativamente pequeno. Desse modo, o partido adotado para o projeto, ele é compacto, de maneira a garantir uma reserva de áreas externas ao seu redor para possíveis acréscimos futuros. A abordagem arquitetônica dessa obra, ela difere dos outros hospitais, porque a maioria dos serviços e todo o atendimento médico e de internação são realizados em um bloco vertical. E suas características físicas, né, como podemos observar nessa primeira imagem, refletem a arquitetura, né, da capital brasileira. Para esse hospital, Lelé ele desenvolve equipamentos como macas para acompanhar os internos. Ele se preocupa com a integração dos ambientes a áreas verdes, implementando terraços ajardinados, né, onde os pacientes utilizam essa área como um local para socializar e tomar banho de sol. Ele maximiza o aproveitamento da ventilação e da luz natural em quase todo o edifício, e para isso são utilizadas soluções, né, de conforto, como sheds e brises e outros elementos, né, para garantir o conforto nesses ambientes. Ele também se preocupa em conectar a arte com o ambiente hospitalar,
né? E através das obras do Atos Bulcão, ele tem êxito, né, nesse aspecto. E ao longo desses anos, a Rede Sara Brasília ela se tornou um laboratório de aprimoramento das técnicas e de tratamento em sua área específica. O Sara Salvador ele foi concebido como o primeiro projeto de hospital satélite, juntamente com o da Rede São Luís. E sua construção foi realizada em 1991. Diferentemente da rede, né, do Sara Brasília, devido às grandes áreas de terreno destinadas para sua construção, foi possível adotar uma implantação tipicamente horizontal, em apenas dois níveis, né, o inferior e o superior. Lelé, em seu livro Uma Experiência na Área da Saúde, ele afirma, né, que nesse projeto foi possível aperfeiçoar suas técnicas em relação ao projeto de Brasília, tornando o edifício mais eficiente, além de proporcionar um maior conforto a seus usuários. Além disso, o SARA Salvador ele abriga o Centro Tecnológico da Rede, que é responsável por manutenir e executar todos os projetos. Nesse hospital, Lelé inclui as obras de Atos Bulcão e com o intuito de proporcionar um incentivo, né, aos pacientes, ele criou também um centro de criatividade, na qual os pacientes eles desenvolvem pinturas que posteriormente serão expostas nos corredores, nos diversos ambientes do hospital. O projeto de Salvador, ele é privilegiado devido à grande área que o envolve, favorecendo a integração dos ambientes internos a áreas verdes. Além disso, visando facilitar a locomoção, foram projetados e implementados veículos especiais para acomodar pacientes em camas maca ou cadeiras de rodas. No hospital da rede de Sara Salvador, é possível perceber o êxito, né, que o Lelé teve ao conceber esse projeto. O arquiteto ele foi capaz de fazer a junção da estética com a funcionalidade, proporcionando aos pacientes e demais usuários uma relação saudável com o edifício e seu entorno. O Sara Rio é a unidade mais recente da rede e foi inaugurado em 2009. Lelé, ele afirma que o processo evolui na criação de cada hospital, mas não com o objetivo de criar uma marca arquitetônica, e sim de humanizar o hospital. E assim como no projeto Sara Salvador, o Partido Arquitetônico adotou uma solução horizontal, composta por 4 edifícios interligados. Apesar do uso do ar-condicionado ter sido necessário em quase todo o hospital, Lelé procurou adotar nos ambientes soluções que favoreçam o uso da luz e ventilação naturais. Desse modo, foram projetadas grandes coberturas com diferentes pés direitos, formando grandes sheds, cuja a disposição ela é totalmente independente dos setores internos. A cobertura curva é equipada com caixilhos de policarbonato que se abrem com sistema motorizado de correr e permitindo assim, né, a ventilação de todo o ambiente. A integração com o verde também é essencial para tornar os ambientes mais agradáveis, amenizando o calor intenso da cidade do Rio de Janeiro. E a arte de Atos Bulcão também se faz presente no Sara Rio, devido, né, dando vida, né, às paredes brancas do hospital. Todas as estratégias adotadas por Lelé, né, como a gente pode observar, elas impactam positivamente no acolhimento dos pacientes no ambiente hospitalar, humanizando ainda mais essas instalações e melhorando a qualidade do atendimento e a recuperação do paciente. As principais delas são jardins internos, uso de obras de arte, ventilação natural, iluminação natural e relação interior com o exterior. Bom, outros arquitetos também deixaram, né, a sua marca na arquitetura hospitalar brasileira. Um deles é o arquiteto Oscar Niemeyer, que apesar, né, das suas experiências em projetos de saúde apresentarem um estilo diferente em relação às obras de Lelé, algumas abordagens e características são semelhantes, como a preocupação com aspectos como a ventilação, iluminação natural, e a criação de espaços abertos para o convívio social. O Hospital Sul-América, ele é um exemplo de contribuição para a arquitetura hospitalar. Esse hospital ele se tornou um modelo de tratamento para a época e significou o pioneirismo na abordagem de conforto ambiental e humanização.
incluindo os painéis de azulejo de Atos Vulcão e os jardins de Buller Marx. O projeto ele é caracterizado por grandes áreas envidraçadas que permitem a entrada da luz natural e elementos como cobogós, brises e terraços ajardinados também foram utilizados, a fim, né, de proporcionar um maior conforto ambiental. É importante destacar que as obras de cada arquiteto refletem, né, a sua própria visão estética e filosófica. Lelé, ele priorizou a criação de espaços acolhedores, integrando a natureza, e Niemeyer, ele buscava a criação de edifícios icônicos que se destacassem na paisagem urbana. Mesmo assim, os dois valorizavam a humanização dos hospitais por meio, né, dessas abordagens arquitetônicas distintas. Bom, concluindo, o arquiteto ele desempenha um papel crucial na criação de ambientes de saúde orientados, né, para o bem-estar, influenciando positivamente o processo de cura dos pacientes. E Lelé ele defendia que os espaços hospitalares eles devem priorizar a função humana, não apenas a tecnologia. A Rede Sara, ela exemplifica a integração bem-sucedida da arquitetura, arte e tecnologia, demonstrando que é possível humanizar o ambiente hospitalar. E os conceitos utilizados nos projetos da Rede Sara oferecem, né, diversas diretrizes valiosas para a criação de espaços hospitalares que, combinando a humanização e a funcionalidade, resultam em uma arquitetura voltada para a satisfação dos usuários, né? Por fim, agradecemos a todos a atenção e ao Congresso Luso-Brasileiro em Arquitetura e Engenharia pela oportunidade de participação e submissão do presente trabalho. Senhores, não está online, diretamente online, mas